Pessoal, vivemos em uma sociedade que estamos fadados sempre a buscarmos estar com o corpo perfeito, cabelo perfeito, com a aparência perfeita. E essa busca incessante por estar sempre bonito acaba fazendo mal para a nossa saúde mental. Por conta disso, a nossa psicóloga Rejane vai nos esclarecer dúvidas sobre o assunto. Oi, Rejane, bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia a você que está nos assistindo. Feliz segunda-feira, feliz semana. E eu gostaria de começar falando de uma frase, de uma palavra que você repetiu várias vezes nessa frase. Perfeita, uma imagem perfeita, uma busca pela perfeição. E a gente faz isso, eleva a nossa expectativa a um nível supostamente ideal, porque o que é esteticamente ideal para uma fase da cultura pode ser que seja diferente para outra, mas essa é a questão, a ditadura da imagem. Nós estamos vivendo numa era em que esse lado imagético que a gente fala, o predomínio da imagem sobre o que é real, o que é do humano, o que é, da gente concretamente falando. Nós estamos numa idealização forte e querendo alcançar os objetivos de uma estética perfeita em tempo muito rápido. E aí a tentação de cair nessas armadilhas, como a reportagem colocou, é claro que cada caso é um caso, existem profissionais que abordam essa questão de implantes, enfim, mas não sou especialista na área para falar, mas a questão que eu vejo é o sofrimento emocional que várias pessoas estão passando por colocarem aquela expectativa de uma maneira muito fantasiosa em cima do seu corpo, chegando ao ponto de não gostar do próprio corpo. A gente tem visto aí nas TVs a imagem de um rapaz, que ele é inclusive brasileiro, e ele mora fora do Brasil, e ele não é uma pessoa que tem dinheiro, não. Ele sempre correu atrás, fazendo bicos aqui e acolá, mas o sonho dele era aparecer com Ken. O Ken que era o namorado da Barbie. Uhum. E ele realmente foi fazendo aquela mudança toda no rosto. Só que eu fiquei sabendo recentemente que agora ele quer voltar atrás. O que passa na cabeça de uma pessoa assim? Então, olha só que ambiguidade, a gente colocar... Pessoal, olha o que nós estamos falando. Para quem não conhece, o Ken é um boneco, é a mesma coisa. Nós estamos falando desse homem querendo se aproximar da imagem de um boneco, mas quantas e quantas mulheres não se idealizaram com a própria Barbie? Uhum. Nós somos, eu sou de uma geração que brincou muito de boneca Barbie. E a boneca Barbie, ela era super esbelta, magrinha, loira, olhos claros, peitos fartos, toda durinha, um sorriso sempre. Então, essa pregação de uma imagem tão irreal, sendo internalizada, passando para a pessoa como um objetivo de vida. E é isso que mais nos preocupa dentro da psicologia, que é trazer para o corpo esse nível, inclusive, de consumo, de dedicação, de energia, de vida, de desejo, em cima de um viver buscando lá essa imagem perfeita. O que nós sabemos é que essa imagem é absolutamente neurótica e fictícia. Existe aí um buraco existencial querendo ser preenchido de alguma forma. Essa pessoa está associando esse nível de estética a alguma outra coisa. Uhum. Fazendo do seu corpo seu objeto de consumo e de realização. O que será que atingir? Será que atingir esse lugar leva essa pessoa a atingir o que internamente? Muito provavelmente, na hora que ele tentou e viu que deu com burro na água, que não adiantou, que a questão existencial é muito para além do corpo físico, espero que ele tenha se conscientizado, cansado e retornado a uma outra prioridade de vida. Quais são os danos para uma pessoa que vive correndo atrás dessa perfeição? Então,
Cleide, olha só, não tem como a gente não mencionar um pouco teoricamente o que a gente tem passado, né, com isso tudo. Eu já até comentei aqui alguma outra vez, tem um filósofo, e ele também era cineasta, chamado Guy Delford, se não me engano. E ele fala muito desse termo, a sociedade do espetáculo, que lá atrás, né, ele fez no contexto de uma época que nem existia internet, mas isso está super em voga novamente. A gente tem escutado muito essa terminologia ultimamente por conta dessa essa imposição de uma imagem idealizada. E é aí que vem a questão. Nós somos seres humanos singulares, então querer padronizar uma estética, né? Não sei se está todo mundo percebendo, mas eu tenho tido essa impressão, acho que você também. Tem muitas mulheres e homens que estão ficando todo mundo com a mesma cara. Estão fazendo preenchimento, né, com lábios, bochechas, afina aqui, preenche em tal lugar. As pessoas estão ficando em busca de algo que soa muito artificial e que lá no fundo também, gente, parece que até enfeia um pouco, sai um pouco daquela naturalidade. E aí, essa padronização do ser humano, e aí vem a questão da sociedade do espetáculo, essa questão da imagem e divulgar uma idealização muito artificial, a própria manifestação das redes sociais, dos aplicativos. É claro que é divertido, os aplicativos de redes sociais são uma excelente ferramenta para N situações, mas a gente tem que ter uma noção de que a gente coloca ali uma idealização de imagem que faz com que a pessoa aumente dentro de si a frustração. Porque a discrepância entre o que ela está idealizando ou o que teoricamente a sociedade idealiza e o que acontece na vida real vai trazendo para as pessoas um nível de insatisfação consigo tão grande que começa a desencadear, sim, sintomas de depressão. Eu queria trazer um dado, Cleide, que me chamou muito a atenção, é de uma pesquisa recente. Nos últimos 10 anos, aumentaram em 140% o número de cirurgias plásticas para jovens de 13 a 18 anos. Meu Deus do céu, mas é muito, é um percentual enorme. Enorme, isso aqui no Brasil. Então, a gente tem que ter uma dimensão de que qual é a prioridade que a nossa sociedade está tendo. É claro que a gente mora num país tropical, em que a exposição do corpo é muito frequente, porque a gente passa muito calor, então a gente usa roupas leves que expõem o corpo. Mas, gente, vamos tomar um pouco de cuidado e de conscientização do que é que a gente está trazendo como ideal de consumo em relação a isso, que é o nosso corpo, a nossa primeira morada, aquilo que a gente recebeu de uma maneira tão abençoada e que, se de repente aquela parte do meu corpo destoa dessa imagem idealizada, eu passo a ter o risco, inclusive, de rejeitar essa parte do meu corpo. E aí a gente vai causando dentro da gente um sentimento muito grande, inclusive, de autoagressão para esse nosso corpo. Será que é por aí que a gente tem que ir? Não é. Regiane, as pessoas jovens, adultos, se não conseguem essa beleza que eles tanto buscam, pode chegar a um suicídio? Pode. Então, tem um outro dado também bem importante. Existe um transtorno chamado transtorno disfórmico corporal, que são casos, né, mais acentuados de pessoas que passam a se encasquetar muito com o corpo todo, ou com uma parte do corpo, pode ser. Na maioria das vezes é um transtorno que vai sendo desencadeado ao longo de um tempo, mas ele pode acontecer de uma forma mais aguda também. E a pessoa começa, então, a se colocar no mundo muito antenada em relação a isso. Então, faz de conta, por exemplo, barriga. Aí uma pessoa que começa a ter muita raiva da própria barriga, ela sai de casa olhando para a barriga das pessoas, ela se olha no espelho o tempo inteiro. E aí tem alguns que passam a ter tanto sofrimento com isso, que isso bloqueia, inclusive, a sua desenvoltura, seja no trabalho, na escola, muitos jovens. Então, esse transtorno disfórmico, né, corporal, ele tem só para você ter uma noção, os dados mostram que 80% dos pacientes têm ideação suicida e 30% chegam a
tentar ou cometer realmente o autoextermínio. Então, nós estamos falando de algo, gente, que se a gente não prestar atenção, pode sair daquela preocupação saudável com cuidar do corpo, né? Ter uma relação prazerosa com o espelho e podemos pular para uma vertente de patologia, de fazer com que a aceitação de si mesmo não exista. Você que está acompanhando conosco o nosso programa, esse bate-papo tão legal aqui com a Rejane, de todas as segundas-feiras, quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem alguém aí na família que está passando por isso? Pode entrar aí nas nossas redes sociais, deixar aí a sua pergunta que a gente fala agora para a Rejane. Rejane, eu vi uma frase uma vez que eu achei muito interessante. A beleza te garante o ingresso, mas não te garante a permanência. E é por aí mesmo, né? Olha, a beleza, gente, é algo tão bacana. Agora a gente tem que também reconhecer que a gente pode também enaltecer a beleza na sua singularidade. Eu acho que esse nível, assim, a beleza, ela é enaltecida? É muito agradável a gente se sentir bem, se sentir bonito, bonita, estar ao lado de pessoas belas, isso é bacana? É claro. Mas, como tudo na vida, né, a gente vai se habituando também. Então, a beleza estética, ela faz parte de um conjunto de fatores. A beleza interna do comportamento. E, Cleide, é muito interessante. Sabe do que o ser humano gosta? O ser humano gosta de estar por perto de pessoas desejantes com a vida. Quantas pessoas têm ali algum aspecto até bonito, assim, que a gente fala, nossa, a pessoa é bonita, mas ela não é desejante com a vida, ela é meio apagada. E tem pessoas que não têm uma beleza tão exuberante, mas elas chamam atenção, elas cativam, elas aglutinam pessoas, porque existe uma relação subjetiva muito mais desejante com a vida. Então, cuidado para a gente não cair nessa armadilha, achar que a beleza por si só é suficiente para uma pessoa adentrar na vida do outro, adentrar no mercado de trabalho, adentrar no mundo e achar que já tem ali uma garantia. Que bobagem! E isso escraviza. Aí vai escravizando, porque é naquele nível de beleza que eu preciso estar. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi em consultório. Foi uma pessoa que tinha ali uma dificuldade para emagrecer muito grande e ela tinha aquela luta com o peso desde pequena e chegou um momento da vida dela que ela conseguiu emagrecer, mas ela conseguiu emagrecer através de medicação. Então, o que ficou na cabeça dela? Que ela mesma não conseguiria emagrecer de jeito nenhum, a não ser que fosse pela medicação. Acontece que quando ela emagreceu, ela se sentiu um pouco mais empoderada, com certeza, e ela recebeu um olhar de muita admiração. E as pessoas não sabiam que ela tinha emagrecido por conta do remédio. Tá. Então, aí chegaram, né, os pais, por exemplo, os amigos, nossa, e ela, não, porque foi minha força de vontade, foi minha disciplina. E ela simplesmente se escravizou nesse lugar, a ponto de, chega uma hora que o remédio sai de cena e chega uma hora que se ela não mudar os hábitos de vida e tudo, de alimentação, atividade física, ela vai voltar a engordar. E ela não quis se permitir a isso de forma alguma. O que ela começou a fazer? Comer e vomitar. Até desencadear uma bulimia gravíssima, aí teve problemas dentários, problemas esofágicos, falta de vitamina. Quando a família foi se dar conta, ela já estava quase numa fase de precisar mesmo ser internada, uma depressão gravíssima. Então, olha o nível de discrepância nessa valorização a qualquer custo por uma imagem que está validando se eu sou uma pessoa esforçada ou não, bacana ou não, inteligente ou não. A gente tem que dar conta de olhar para si com um pouco mais de acolhimento, amor, reconhecimento da beleza que cada um tem, que carrega, das nossas potências e das nossas incompletudes também. Todo ser humano pode ser muito e muito feliz sem precisar estar ali naquele aspecto perfeito. Pois é, gente, a gente tem que olhar para si e ver, gente, o que é que eu tenho bonito? E explorar. Eu, por exemplo, acho meu sorriso lindo, por isso que eu fico indo à toa. Rejane, você falou aí desse dado que eu achei enorme, 140% de crianças
de 9? Não, de 13 a 18. 13 a 18 anos. O que uma criança de 13 anos tem na cabeça? Da onde que veio isso? Então, toda essa busca pela estética padronizada é um conhecimento cultural. Ninguém nasce e, de uma maneira inata, vai falar assim, meu nariz é feio, meu cabelo é feio. Não, a gente vai aprendendo isso com o que a cultura vai sinalizando pra gente. Então, o que eu estou percebendo? Que quanto mais jovem, né, a pessoa existe uma permissão social para isso acontecer. Existe uma permissão por parte de profissionais, porque os profissionais, tudo isso, gente, não duvidemos disso. Isso gera lucro. Dinheiro. Gera lucro, claro. Então, por parte de profissionais, então existe uma indústria da beleza que quanto mais gente... E nós estamos falando de cirurgia plástica, que é o ápice, né, de uma intervenção mais agressiva, mas é tudo. Seja a medicação, seja alisamento de cabelo, crianças com menos de 10 anos colocando substâncias com formol no cabelo. Então, tem muita coisa acontecendo. E existe também uma família. Existem pais permitindo, eu vou até ousar dizer isso, tá? Tem uma chance muito grande, cada caso é um caso, mas tem uma chance muito grande de pais que não estão bem resolvidos com a própria estética, não aceitam, idealizam uma estética X ou Y ali nos filhos, acham que a estética dos filhos, de alguma forma, diz da paternidade e da maternidade e colocam naqueles filhos uma busca por uma estética assim, se meu filho não for magro, eu como pai ou mãe estou fazendo errado. Se minha filha não tá bonita do jeito que eu acho, eu como pai ou mãe tenho que fazer de um tudo para fazer aquilo. Pessoal, pais e mães não bem resolvidos têm uma chance muito grande de passar essa neurose. E é claro que a criança e o adolescente vai absorver aquilo. O que ele vai entender? Eu só vou ser muito amado. Eu só vou ter meu lugar no mundo se eu cumprir com essa estética que estão me falando que é a que eu preciso ter. E aí começa essa neurose toda até chegar nesses casos tão extremos. Agora, vamos supor que esse pai aí não tenha esse problema aí com estética, mas o filho quer, porque quer fazer essa cirurgia com 13 anos de idade, ou a filha por conta do nariz, a orelha, sei lá o que for. Como é que o pai deve agir nessa situação? Nós estamos vivendo uma situação, Cleide, até... eu assisti um filme esse final de semana, é um filme canadense, chamado O Guia da Família Perfeita, assim. Nós estamos vivendo uma fase em que pai e mãe tá com muita dificuldade de dizer não. É um medo de frustrar esse filho, é um medo de achar que se meu filho não atingir aquilo que ele tanto deseja, automaticamente essa frustração vai levar ele a um grau ou de depressão ou de não aceitação social, ao invés de pensar o contrário. É uma oportunidade para essa criança, esse adolescente, desenvolver dentro dele um repertório de comportamento, de administração de um não que ele recebe, porque a vida vai trazer vários nãos. Então, a gente está falando dessa parte de cirurgia, mas eu pensei em outras questões estéticas também muito evidentes. Então, pessoas muito jovens, assim, passando bronzeador, né? O nosso país, que é um país tão solar, e aí tanta necessidade de ter o corpo muito bronzeado, ou uma necessidade, assim, de muito jovem de fazer preenchimento, de mexer tanto no cabelo. Isso tá contando alguma coisa pra gente. Eu não te aceito do jeito que você é. Ou você modifica para essa sociedade, né, de padrão estético padronizado, ou você vem para cá, para esse ideal, ou você não vai ser aceito do jeito que você é. Pessoal, nós estamos no século XXI. Se tem algo maravilhoso, né, nessa sociedade da gente, é justamente a nossa singularidade, né? Eu falando um pouquinho do nosso... daquela música, né? A gente mora num país social. Então, moro num país tropical. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, vamos pegar a nossa população brasileira. É uma população que trouxe tantas raízes genéticas, né? Dos indígenas, dos negros, dos europeus. Vamos fazer disso. E a gente tem a nossa beleza brasileira tão intensa.
Vamos fazer disso a nossa prioridade, ao invés de querer colocar a gente dentro de uma forminha, sair todo mundo igual, para que o outro ache que a gente está sendo aplaudido por esse ponto de vista padronizado. Não. Ok. Rejane, na semana que vem, nós poderíamos falar sobre a questão da amizade. Porque tem gente que está com uma dificuldade muito grande de arrumar um amigo, de ter um amigo. Uma pessoa que eu conheço está muito preocupada com a filha, porque diz que a filha não consegue ter amigas, não consegue dividir os seus problemas e ela acha que a filha dela, assim, é um pouco pernóstica. Então ela está querendo, assim, um jeito de ajudar essa filha a ter amizade. Vamos falar sobre isso semana que vem? Excelente tema. Então, ficamos aqui combinadas. Segunda-feira que vem, tema sobre amizade. Se você já quiser fazer uma pergunta, pode deixar aí nas nossas redes sociais, tá bom? Rejane, muito obrigada pela sua participação hoje, esse brilho que você dá toda segunda-feira aqui em casa. Eu que agradeço, Cleide. Muito obrigada a você que está nos assistindo e uma boa semana para nós, aceitando a beleza que a gente tem, né? Otimizando a nossa beleza interna, nos colocando como pessoas desejantes no mundo e, cuidando do corpo da gente. Não vamos agredir esse corpo com uma idealização, porque não precisa ser por aí.